O ponto de partida da grandeza pessoal é quando você diz a si mesmo: que coisa maravilhosa vou fazer com a minha vida? Por que estou aqui? Tenho esta vida preciosa e, como você sabe, ela não é um ensaio para outra coisa. Esta é a verdadeira. Você se questiona: o que fazer da vida? Por que estou aqui? Quais meus talentos e habilidades? Olhe para trás na sua vida e pergunte a si mesmo: o que você fez no passado que mais gostou? O que você fez no passado que acha fácil, mas pode ser difícil para outros? O que prende sua atenção? Quais são as coisas que indicam que é nisso que você deveria focar todos os seus talentos e habilidades? Seja o que for, encontre isso e então comprometa-se a se tornar excelente nisso. A única peça que me faltava era ter coragem de encarar a mim mesmo. Foi aí que David Goggins realmente foi inventado. Quando você se fortalece, sabe que força isso traz? Eu criei essa pessoa mergulhando nas inseguranças que a vida me deu. O que te dá confiança, o que te faz não ter medo é superar o medo, não estar naquela zona de conforto. Quando comecei a entender a vida, percebi que estava na zona de desconforto. Mas mais uma vez, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você nunca examina isso. Não é um troféu na parede, não é no meio do seu pescoço, está tudo aqui em cima. Ele tem que querer ir e encarar isso. A maioria das limitações que temos não existe na realidade. Elas existem apenas na sua própria mente. Um passo para grandes conquistas é questionar e descartar crenças autolimitantes, agindo como se não existissem. Quando você as ignora, elas simplesmente desaparecem. O homem pensa em seu coração ou como ele acredita, assim ele é. A lei das expectativas repetidas vezes é que o que você espera, você recebe. Você não recebe o que deseja, mas o que você espera. Que suas expectativas, especialmente suas expectativas sobre resultados, sobre como você acha que as coisas vão acontecer, se tornam suas próprias profecias autorrealizáveis. Assuma o compromisso de buscar isso pela manhã. Comprometa-se com isso. Eu sei que você tem medo disso. Comprometa-se com isso. Vamos lá, vamos lá. Comprometa-se com isso. Comprometa-se a priorizar as próximas pessoas. Comprometa-se com a hidratação. Comprometa-se com combustível limpo. Comprometa-se a não contar mentiras enfeitadas. Todo mundo sabe com 100% de certeza, que isso vai te tornar melhor em todos os aspectos da sua vida, Mas isso exige disciplina, força de vontade e comprometimento. Eu pensei, vou fazer isso ou morrer tentando. Se precisar, passo fome. Mas eu vou fazer. Eu vou continuar com isso então. E é isso, meu conselho. O mesmo para você, se estiver com dificuldades. Não desista. Não desista. Às vezes tudo parece escuro. Você duvida de si mesmo no começo, mas logo chega lá a um ponto em que você realmente sente, no fundo da sua alma, como uma pessoa bem-sucedida, positiva, confiante, alegre, otimista e imparável. O que é difícil traz grandes recompensas. Nem sempre o caminho mais fácil é o certo. No fundo, você sabe disso, não sabe? As coisas que são difíceis, os verdadeiros sacrifícios, carregam um peso, uma sensação que você não consegue tirar de dentro de si. A jornada para a grandeza começa ao escolher o caminho mais difícil que poucos querem. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você já desistiu porque algo parecia difícil demais? Quantas vezes você preferiu o conforto ao desafio? Evitou o desconforto porque os outros caminhos exigiam mais? Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam. As melhores coisas da vida têm um preço. E esse preço não se paga com dinheiro ou bens. O custo é suor, tempo e às vezes lágrimas. A grandeza questiona: o que você sacrifica? Você está pronto para sair do comum e pagar o preço da grandeza? Isso não é o caminho de outra pessoa. Trata-se de seguir seu próprio caminho. Se está difícil e ninguém entende, é sinal de que está no caminho certo. As escolhas e sacrifícios mais difíceis são os que realmente importam. Então, você está pronto para escolher o caminho menos percorrido? Você está disposto a ser mais do que esperam de você? Ao enfrentar escolhas difíceis e seguir em frente, você desenvolve resiliência. Você está se preparando para enfrentar adversidades. Cada vez que você escolhe o que é difícil em vez do que é fácil,
Você está escolhendo o crescimento em vez da estagnação. E é assim que você fica mais forte. É assim que você prova para si mesmo que é capaz de mais do que qualquer um pensou, inclusive você mesmo. Mas por que é tão tentador evitar o caminho difícil? Porque o conforto é sedutor, o sacrifício é o fogo que te molda. E embora possa queimar, isso te transforma na pessoa que você precisa se tornar. O verdadeiro sacrifício significa entender que o que você está abrindo mão hoje está abrindo caminho para algo melhor amanhã. É um ato de respeito próprio, reconhecendo que seus objetivos merecem todo o seu esforço. E você está disposto a se sacrificar para realmente abraçar o desconforto, tornando-se imparável. É aí que seu potencial é desbloqueado. Agora vamos trazer isso para mais perto. Pense na sua própria vida. Seus sonhos, seus objetivos. Você está realmente pronto para se sacrificar? Você está preparado para abrir mão do conforto? Deixe o que te prende e encare o desconhecido para alcançar seu potencial. Essa não é uma pergunta com uma resposta fácil. Sacrifício não é algo que você decide fazer só uma vez. É uma decisão diária. Acordar e optar por disciplina, não desculpas. É permanecer no seu caminho. Mesmo quando outros desistem, pergunte-se: o que está disposto a sacrificar para atingir seus objetivos? Que conforto, distração ou rede de segurança você está pronto para deixar? A questão não é o que você quer. É sobre o que você está disposto a sacrificar para realizar algo. O caminho para a grandeza é longo e custa caro. Vai exigir tudo de você. Seja honesto. O sucesso não é só para sortudos ou privilegiados. É para os resilientes. Aqueles que estão dispostos a suportar a dor, enfrentar seus medos e buscar o que querem com tudo o que têm. E se esse é você, se está realmente pronto para fazer sacrifícios, então comece hoje. Comece a trocar o que é fácil pelo que tem significado. Lembre-se, o sucesso é construído com escolhas diárias. Não é só um momento de coragem. Se você está preparado para abrir mão do conforto por algo maior, então já está mais perto de alcançar seus sonhos do que imagina. Abraçar o sacrifício é um hábito que exige tempo para ser desenvolvido, não ocorre de imediato. Treine-se para ver o desconforto como parte da jornada. Assim como um atleta treina o corpo, você precisa treinar sua mente para superar os obstáculos. Cada vez que você se esforça um pouco mais, cada vez que escolhe a disciplina em vez da conveniência, você está construindo resiliência. Considere o sacrifício como um músculo. Quanto mais exercitado, mais forte fica. Como um atleta treina o corpo para o estresse físico, é preciso treinar a mente para enfrentar desafios. É optar pelo caminho difícil, pois é onde ocorre o crescimento, e manter o compromisso com seus objetivos, mesmo querendo desistir. Disciplina é a base do sacrifício. Sem ela, a jornada se torna dispersa e a visão se apaga. Mas com disciplina, cada pequena ação se soma à anterior. Todo dia você se mantém no caminho. Você está investindo na pessoa que deseja se tornar. Crie rotinas que te desafiem. Rotinas que te empurram além do que é confortável. Seja no treino, no trabalho ou aprendendo algo novo, cada pequena escolha constrói uma base de sacrifício. E aqui está a verdade. A dor não necessariamente fica mais fácil, mas sua capacidade de lidar com ela cresce. Sacrifício não é sobre apagar a dor. É sobre se treinar para suportar. A cada dia você descobre uma força que não conhecia. Cada desafio que você enfrenta, cada decisão que você toma para continuar avançando, te aproxima de se tornar a pessoa capaz de alcançar a grandeza. Quanto mais pratica, mais forte se torna. Porque sacrifício, disciplina e resiliência são as chaves para desbloquear o potencial que você tem dentro de si. Ao escolher o difícil, você avança para se tornar quem nasceu para ser. Quando tudo estiver dito e feito, as coisas mais difíceis da vida são o que nos definem. Sacrifícios, lutas e noites sem dormir constroem em você algo que caminhos fáceis não fazem. Quando você abraça a dor do sacrifício, está criando um futuro do qual vai se orgulhar. Você está provando para si mesmo que é capaz de qualquer coisa. Mas lembre-se, isso não é sobre mais ninguém. Essa jornada, esse caminho é seu.
Trata-se de ser a melhor versão de si mesmo, alcançada apenas com sacrifício. Então pergunte a si mesmo de novo: o que você está disposto a abrir mão? Do que você está pronto para abrir mão para conquistar algo maior? No fim, as recompensas não se resumem a sucesso ou conquistas. Elas dizem respeito a saber que você deu tudo de si, que não se contentou com pouco e que escolheu o caminho do crescimento. Em vez do conforto, abrace o caminho difícil, persiga o desafio. Deixe que cada sacrifício te leve à grandeza que você sabe poder alcançar. A força para encarar o desconforto. Vivemos em um mundo que está constantemente tentando nos vender conforto. Por onde você olha, há promessas de facilidades, atalhos e gratificação instantânea. Nos dizem que o caminho de menor resistência é o que devemos seguir, que qualquer coisa que valha a pena deve vir sem esforço. Mas estou aqui para te dizer, isso é uma mentira. Conforto, conveniência e facilidade. Essas não são as coisas que constroem uma vida forte e realizada. Na verdade, muitas vezes essas coisas nos prendem. O crescimento não ocorre no conforto. A força não se constrói quando tudo vai bem. Você não se torna a pessoa que deveria ser evitando desafios, contornando obstáculos, ficando nos lugares seguros e familiares. O crescimento acontece quando você encara o desconforto, quando você se entrega a ele. Quando você decide estar presente, mesmo sentindo vontade de desistir. Somos levados a crer que o desconforto indica que algo está errado ou seguimos o caminho errado. Mas o desconforto é um sinal. Ele está te dizendo que você está indo além dos seus limites, que você está se esticando, que você está se empurrando para um novo território, e é aí que a mágica acontece. É aí que a transformação começa. Se você olhar para qualquer pessoa que já conquistou algo significativo, vai perceber que todas têm uma coisa em comum. Elas decidiram enfrentar o desconforto. Elas entenderam que os momentos difíceis, aqueles que te testam, que fazem você duvidar de si mesmo, que fazem você questionar tudo, são esses os momentos que te moldam. São esses os momentos que constroem resiliência. Mas aqui está o ponto. A maioria nunca acessa seu verdadeiro potencial porque evita esses momentos. Elas preferem conforto ao desafio e segurança ao risco. E ao fazer isso, elas se contentam com uma vida menor do que aquela que são capazes de viver. Elas se satisfazem com a rotina, com a mediocridade e com uma versão de si mesmas que não luta nem tem chance de crescer. Precisamos parar de ver o desconforto como inimigo. Temos que parar de tratar a luta como algo do qual devemos fugir. Precisamos começar a enxergar isso pelo que realmente é, uma oportunidade. Uma chance de provar para nós mesmos do que somos feitos, uma chance de dar um passo à frente e mostrar que não temos medo do trabalho, que não temos medo da dor que venha a ultrapassar nossos limites. A vida não foi feita para ser fácil, mas para te desafiar, testar e impulsionar. E toda vez que você enfrenta esse desafio, toda vez que supera esse desconforto, você está construindo um novo nível de resiliência. Você está se tornando alguém capaz de lidar com tudo que a vida traz. Você está se tornando inquebrável. Veja o que o mundo precisa ouvir. Tudo bem sentir desconforto e lutar. Está tudo bem sentir que você está fora da sua zona de conforto. É nesse momento que a vida acontece e você descobre quem realmente é. Não é nos momentos em que tudo está indo bem. São nos momentos em que você enfrenta a tempestade e pensa em desistir. Quando você não sabe se tem o que é preciso, mas continua mesmo assim. Estamos tão acostumados a evitar o desconforto que esquecemos como suportá-lo.
Esquecemos que isso faz parte do processo e por isso ficamos frágeis, desistindo ao menor sinal de dificuldade. Recuamos quando as coisas não saem como planejado. E nos perguntamos por que não crescemos, por que não mudamos, por que não nos tornamos as pessoas que queremos ser. Mas aqui está a verdade. Você não pode crescer sem desconforto. Você não pode se tornar mais forte sem luta. Você não pode conquistar nada de valor real se estiver sempre fugindo das partes difíceis da vida. Você tem que estar disposto a encarar, a ficar no fogo, a saber que mesmo quando dói, mesmo quando é incerto, você está ficando mais forte. Você está se tornando alguém que não apenas sobrevive, mas prospera. Precisamos de resiliência mais do que nunca. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a suportar, que estejam dispostas a seguir o caminho difícil, não porque é fácil, mas porque vale a pena. Precisamos de pessoas dispostas a aparecer todos os dias, mesmo cansadas, desanimadas ou quando nada parece mudar. Porque elas sabem que é nesses momentos que estão construindo algo de verdade. É fácil desistir quando as coisas ficam difíceis, é fácil fugir quando a pressão aumenta. E se em vez de evitar o desconforto você decidisse enfrentá-lo? E se você visse isso como um portal para seu potencial? E se, em vez de deixar que isso te derrote, você deixasse que isso te transformasse em alguém que não pode ser quebrado? Porque é o seguinte, a vida vai ser difícil, você escolha ou não encarar o desconforto. A diferença é que, quando você abraça isso, quando escolhe ver como uma oportunidade em vez de um obstáculo, você ganha controle sobre o seu próprio crescimento. A maioria de nós está apenas de 1 a 10% de distância da grandeza. Achamos que estamos tão distantes que nem tentamos. E quando comecei a trilhar esse caminho, comecei a perceber isso. Essas porcentagens foram se somando e antes que eu notasse, minha mente se fortaleceu. Ultrapassei tantas pessoas que pensavam estarem muito acima de mim. E então, antes que eu percebesse, me tornei um conquistador, Marcos Del Como. E se a adversidade não fosse um problema, entendeu? E se não fosse um problema? E se fosse um privilégio? Se você pensar na sua vida, de novo, os maiores momentos de crescimento vieram dos seus maiores desafios. Ao olhar para trás, você percebe que teve o privilégio de viver aquilo. Essa adversidade fortalece e aprofunda seu propósito. É fácil usar a sua infância como uma muleta, em vez de enxergá-la como um cinzel. Eu sempre ouço as pessoas dizendo que a família delas é tão disfuncional, usando isso como desculpa ou algo assim. Mas isso não é uma desculpa válida, pois toda família é disfuncional de algum jeito. Existem tantas muletas que as pessoas querem usar para se justificar, mas para mim, você tem que eliminar cada uma delas. Livre-se de todas elas. Então diga a si mesmo que depende de você. O que você vai fazer agora que deixou todas essas muletas de lado? E você tem que estar disposto a se colocar em situações muito difíceis o tempo todo para conseguir fazer isso. Então, o grande aprendizado que tirei da vida é que se você está sempre escolhendo o caminho mais fácil, nunca vai fortalecer sua mente. E quando você estiver prestes a desistir, mas não desiste, percebe como a mente começa a operar nesses momentos de medo, ansiedade, autocrítica, inseguranças, e é aí que você aprende a consertar isso. Você não conserta isso em um ambiente confortável, você conserta indo para o ambiente. Podemos definir um dia ruim sem compará-lo, por definição, a um dia bom? E vice-versa. Nós decidimos o que é um dia bom comparando com o que seria um dia ruim. Você não pode ter dias bons se não tiver dias ruins.
Se não houver dias ruins, os dias bons não existem. Por isso, o fracasso é fundamental, errar e falhar são essenciais, pois é assim que se aprende. Veja, é aquele sentimento ruim por algo que você não deveria ter feito, queria não ter feito ou feito melhor. É perigoso remoer erros do passado, pois as pessoas tendem a se definir por seus piores momentos. Elas não gostam da sensação de fracasso, então mantêm expectativas baixas para nunca terem que sentir isso. Você tem que passar por isso. Primeiro, reflito sobre minha vida, adversidade e oposição. Mas na maior parte da minha vida, estive nessa busca para descobrir como posso me esforçar por algo e meu desempenho não ser baseado no resultado. Como posso trabalhar para que meu esforço, motivação e determinação não dependam do resultado, mas sim do orgulho pelo que faço? Então eu criei algo chamado processo acima do produto. Quando falo em processo, refiro-me à maneira como gerencio meus negócios e encaro minha vida diariamente. Eu vivo por algo chamado esvaziar o balde, mas o que eles não entendem é que isso é uma lei não dita, eu esvazio o balde. Vejo como uma lei implícita de responsabilidade e prestação de contas para mim, minha existência e quem se conecta a mim. Eu posso ser louco, mas não sei. Eu simplesmente acredito que devo dar a todos que estão conectados a mim a melhor versão de mim mesmo. É realmente pesado quando você começa a olhar para a sua, sabe? Você olha para a sua vida, olha para a sua saúde, olha para o seu negócio, olha para a sua família, olha para os seus relacionamentos e olha para todas essas coisas que estão bagunçadas em todas essas áreas. Quando você diz que todos os problemas no seu negócio, vida e saúde são culpa sua, isso vira um peso enorme para carregar. Mas também é libertador. Pois se tudo é culpa sua, só você pode consertar e recolocar seu negócio nos trilhos. Você pode consertar relacionamentos, recuperar a saúde e assumir o controle de tudo isso. Eu era o que estava segurando tudo para trás. Eu era o que estava procurando uma rota de fuga. Eu sempre procurava formas de dizer, tudo bem, Davi, você nasceu para perder, então está tudo certo. A culpa é minha. As pessoas ao meu redor estão de saco cheio. Eles não vão te salvar. Você tem que se salvar, meu amigo. Eu pensei, cara, o resto da sua vida vai ser uma droga. Vai ser uma droga. Não porque você vai ser um perdedor, mas porque você finalmente vai começar a vencer. E vencer não é fácil, meu amigo. Vencer exige que você vá tão fundo dentro de si mesmo. Vai muito além da superfície e do intuitivo. É ir para um lugar que muitas pessoas não visitam há muito, muito tempo porque têm medo de visitar essa pessoa, porque quando visitam essa pessoa, já não sabem mais quem ela é. Todos já têm a resposta dentro de si. Você não aprende algo novo, apenas quer se livrar das lições ruins que aprendeu. E para mim, uma das formas como sempre pensei sobre isso é que você não pode levar o mundo além de onde você já visitou internamente. O sol está sempre lá fora, mas muitas vezes está coberto pelas nuvens. O sol está sempre lá fora, ele só está coberto pelas nuvens, e isso somos nós. Nós só fomos cobertos. E nós somos cobertos por essas nuvens e elas obscurecem nossa identidade, elas obscurecem nossa percepção. Tudo que fazemos por nós e pelos outros é afastar as nuvens. Quanto mais fazemos por nós, mais podemos ajudar os outros. E quanto mais ajudamos, mais nos beneficiamos. Tome as decisões difíceis. Faça os sacrifícios. Tome as decisões impopulares e fique confortável na sua própria pele. E se você não é uma pessoa com quem se sente confortável em ficar sozinho, essa é a única pessoa neste universo sobre a qual você tem total poder, total direito e total responsabilidade de mudar. A vida não é fácil, não é mesmo? Não tente fazer com que seja assim. A vida não é justa, nunca foi. Não é agora e nunca será. Não caia na armadilha do direito adquirido. Sentir-se vítima não ajuda, supere e siga em frente. E sim, a maioria das coisas é mais gratificante quando você sua para conquistá-las. Esvazie sua mente. Sem forma, sem contorno. Como a água. Agora a água pode fluir ou pode se chocar.
Evite, meu amigo. O custo de desperdiçar tempo. É nosso recurso mais valioso, mas também o mais negligenciado. Deixamos o tempo escorrer por entre os dedos como se fosse infinito, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para fazer o que queremos, para nos tornarmos a pessoa que aspiramos ser, para viver a vida que imaginamos para nós mesmos. Mas no fundo, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que o tempo está se esgotando, e cada segundo que desperdiçamos é um segundo que nunca vamos recuperar. Sempre adiamos, começamos amanhã ou deixamos para depois. Arranjamos desculpas e nos convencemos de que precisamos de mais tempo, preparação e energia. Esperamos pelo momento certo, pela oportunidade certa, pelo sentimento certo. Antes que percebamos, os dias viram semanas, as semanas meses e os meses anos. E olhamos para trás, nos perguntando para onde foi o tempo, nos perguntando por que não avançamos. A verdade é que o tempo não espera, ele não pausa para que a gente se prepare. Ele segue em frente, implacável, estejamos aproveitando ou desperdiçando. E quanto mais hesitamos, quanto mais procrastinamos, quanto mais deixamos o medo ou a dúvida nos segurar, mais deixamos a vida passar por nós. Veja, agimos como se tivéssemos o amanhã garantido. Como se tivéssemos a próxima hora garantida, mas nada é garantido. Achamos que as oportunidades atuais sempre estarão disponíveis. Achamos que podemos esperar, mas não há urgência. Mas a realidade é que a única coisa que temos garantida é o agora. Este momento, essa chance de agir e decidir o rumo de nossas vidas, de seguir em frente. O relógio está sempre correndo. E enquanto você está sentada aí, pensando, se perguntando se está pronta, se é boa o suficiente, o seu tempo está escapando. E essa é a dura realidade. Tempo perdido é tempo que você nunca vai recuperar. Você não pode recuperá-lo. Você não pode comprá-lo de volta. Uma vez que se foi, se foi. Você passa tanto tempo planejando e pensando demais. Esperamos pelas condições, pelo humor e pelas circunstâncias perfeitas. Nós dizemos para nós mesmas, quando tudo se encaixar, aí eu começo. A vida não é assim. Não há momento perfeito nem plano sem falhas. Só existe ação, imperfeita, bagunçada, mas necessária. Quanto mais esperamos pela perfeição, mais tempo desperdiçamos. Precisamos parar de esperar permissão. Devemos parar de esperar validação alheia e que alguém nos diga que estamos prontas ou chegou nossa hora. Ninguém vai vir te salvar, ninguém vai te entregar seus sonhos. Você tem que sair e conquistá-los. Você tem que tomar a decisão de que agora é a hora, que você cansou de esperar, cansou de dar desculpas. Se você quer mudar sua vida, se você quer conquistar algo, se você quer ser mais do que é agora, você precisa agir. Você tem que dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja incerto. Porque a ação, não importa o quão pequena seja, cria impulso. E o impulso é o que impulsiona a mudança. O problema não é não saber o que fazer. Na verdade, a maioria sabe exatamente o que precisa para avançar. O problema é que temos medo de fazer isso. Temos medo de falhar, medo de sermos julgados, medo de errar. Mas aqui está a questão. O medo de falhar está te custando mais do que a própria falha custaria. O tempo que você perde no medo e evitando agir nunca será recuperado. Pergunte a si mesma: por quanto tempo mais você vai esperar? Até quando vai deixar o medo controlar sua vida? Quanto tempo já perdeu? E quanto mais você está disposta a abrir mão antes de decidir que já basta?
A grande tragédia não é que a gente fracassa, é que a gente nem sequer tenta. Deixamos as oportunidades passarem porque achamos que sempre haverá mais tempo, mais chances. Mas a vida não te deve oportunidades, não te deve tempo. Você tem que aproveitar ao máximo o que tem agora, hoje. E sim, vai ser desconfortável, sim, vai ser difícil. O crescimento acontece no desconforto, onde começa a mudança. Muitas vezes esperamos pela motivação, achando que precisamos nos sentir inspiradas antes de agir, mas a motivação é instável. Ela pode não estar lá quando você precisar. O que você precisa é de disciplina. A disciplina para agir, independentemente de como você se sente. A disciplina para começar, mesmo quando você está incerta, mesmo quando está cansada, mesmo quando está com medo. Porque é a disciplina, não a motivação, que te faz avançar. A disciplina é o que transforma intenções em realidade. A verdade é que a vida é mais curta do que pensamos. Temos menos tempo do que imaginamos. E um dia você vai olhar para trás e vai desejar ter agido mais cedo. Você vai se arrepender de ter deixado o medo te impedir e de esperar pelo momento perfeito. Então, o que está te impedindo? O que está te segurando? Porque eu te prometo, não existe um depois. Não existe um momento melhor, só existe o agora. Se quer algo, vá atrás. Você quer saber o que é tão incrível sobre você? Você nunca desistiu. Depois de tudo que você passou, você ainda está aqui. Eu acho que você não percebe o quão incrível isso é. Muitos já teriam desistido se estivessem no seu lugar. Mas você não desistiu. Parabenize-se, pois isso mostra que bênçãos chegarão na hora certa. Isso é um lembrete, só para te dizer, você mandou muito bem, viu? Você tem que continuar em frente, e não são muitas pessoas que conseguem fazer isso. Então continue fazendo o que você está fazendo, cara. Você está mandando muito bem. Verdadeiro? Falar é fácil, agir custa caro. Toda ação tem um preço, certo? Você está disposto a pagar o preço? E mais, está pronto para aceitar o preço? É triste que muitos nunca encontrem satisfação no presente, pois só seguem em frente pensando em escapar do agora. Se você só espera pela tarde de sexta-feira, sua vida é dolorosa porque há muito tempo entre elas. E quando a sexta-feira finalmente chega, ela passa bem rápido. Quando só o pensamento de destruir tudo te mantém saudável e consciente. A sua própria ruína é a sua prioridade. E isso não termina bem. Se a sua vida não consiste em conquistas e superações diárias, você tem um problema para resolver. Mas na minha mente não há dúvida da sua capacidade de resolver esse problema. Você sempre precisa colocar o propósito em primeiro lugar. E talvez você não saiba qual é o seu propósito. Eu posso te dizer isso. As pessoas dizem, ei cara, eu quero encontrar meu propósito. Preciso lembrar que propósito não está perdido para ser encontrado. É algo que deve ser desenvolvido. E o lugar onde você começa é adiando o prazer e adiando os desejos, focando primeiro no propósito e no dever. A vida não é justa, nem um pouco. Nem um pouco. E o que você fará sobre isso? Eu sabia que ninguém voltaria para ajudar. Ninguém fará um milagre para eu ser especial. Tudo agora depende só de mim. Era comigo. Eles precisam perceber isso. Tudo que você faz pode ter apoio ou não, mas depende de você. Você tem que decidir se quer ser um cara foda ou se quer ser medíocre e tudo bem com isso. Do outro lado do seu desconforto é onde sua verdadeira jornada começa. Sabe, você decidiu, esse é o meu jeito de andar. Sabe, é assim que eu fico em pé. Bem, quando eu paro, é assim que eu paro. E é isso que eu faço. Faço isso com a mão e ao dar o primeiro passo, repito o gesto. Certo? Isso não é realmente quem você é. Isso é coreografado e isso é prática. Isso é o que você decidiu que é a maneira mais legal do seu ponto de vista.
O que revela quem você é não é cair, mas como levanta após tropeçar. Quando você se levanta, porque você não tem carvão em você então, certo? Você está se levantando com vergonha ou está se levantando com orgulho. Seja o que for, é isso que você realmente é. Parte da vida é se machucar, fracassar, se reerguer, lidar com adversidades e obstáculos e perceber que o que você achava que era um caminho curto, na verdade, vai ser o caminho longo para o sucesso. E você vai ter que fazer essa jornada se realmente quiser. Isso pode ser uma surpresa para você, mas você é uma miragem. E a maneira de fazer isso é agindo. Comece com uma ação que você vai tomar amanhã, só uma. Depois de fazer isso, repita nos dias seguintes. Após repetir isso algumas vezes, você adicionará outra ação feita consistentemente. E você vai repetir esse processo de novo, e de novo, e de novo. Eventualmente, você vai passar de uma miragem para algo sólido. Você vai se tornar real. Alguém com substância. Alguém que, quando diz que vai fazer algo, realmente faz. E quando você chegar a esse ponto, seus objetivos vão acompanhar. Aqui está a questão do sucesso. Toda vez que há sucesso, você tem que estar preparado para a escuridão. Então, toda vez que algo bom acontece com você, você precisa meio que ficar atento ao que vai ancorar isso, porque não dá para ter luz do sol sem escuridão. Muitas vezes, pessoas bem-sucedidas tropeçam porque não percebem a chegada da escuridão. Mas você já chegou ao topo da montanha, pode ver isso, quase como um algoritmo. É como quando eles ganham aquele grande troféu, né? Algo acontece. Se eles não se recuperarem rápido, não conseguem voltar para o jogo. Sabe, eu acho que todos nós temos sonhos. Acho que todos nós temos uma visão de nós mesmos vivendo esse tipo de vida. Mas algumas pessoas nunca vão fazer nada, nem perto de dar passos em direção a esse sonho. O que te segura, no fim, você está sozinho neste mundo. Você pode perder todos e ainda estar aqui. O que ou quem está te prendendo? É só você e a sua ignorância para descobrir o que é preciso fazer para cumprir o que você deve fazer, para que você alcance esses sonhos, para que essas visões se tornem realidade. E você se empolga só com a ideia. Agora, imagine se essa fosse realmente a sua vida. Imagine se fosse realmente isso que você sentisse todos os dias. Você precisa enxergar, respirar e ser isso. Você só não quer o bastante. Vá trabalhar. Só lembre-se, você ainda está se tornando alguém melhor. Um dia você vai olhar para essa versão de você mesmo, sabendo que está dando o seu melhor. Apenas dê um tempo para si mesmo. Não acho que deva ser fácil. Agora, essa dor vai passar como tudo o resto. E como você conhece a dor, seu coração é mais forte. Sua alma entende mais. Você poderia viver, porque há momentos em que você não podia. Não é importante que você se torne o bom lutador neste mundo. E não é importante que você se torne o bom guia espiritual neste mundo. O importante é que você encontre uma maneira de viver uma vida agradável. E, no melhor dos casos, apoiar outras pessoas para que elas também encontrem o mesmo. É disso que se trata. Não importa em que forma você coloque isso e qual o contexto cultural em que coloque. A ideia principal é, se você não encontrar uma maneira de reduzir o sofrimento ao seu redor, o seu próprio sofrimento não vai acabar. Você aprende as coisas de forma dolorosa. Quando você aprende algo de forma dolorosa, uma parte de você precisa morrer. Essa é a dor. Sabe, quando um sonho é destruído, por exemplo, uma grande parte de você que constituía esse sonho, talvez até mesmo o substrato biológico desse gene, precisa ser arrancado e queimado. A vida é um processo constante de morte e renascimento. E participar disso plenamente é permitir-se ser redimido por isso.
O bem é esse processo de morte e renascimento assumido voluntariamente. Parece que você não é tão bom quanto poderia, então deixa essa parte morrer. E se alguém chega e diz, sabe, tem uns galhos secos aqui, cara, eles precisam ser queimados. Você pensa, isso ainda está um pouco vivo. Quando queimar, vai doer. Tipo, não entendo. Mas talvez o que surgir no lugar seja algo melhor. E eu acho que esse é o segredo dos seres humanos. É assim que somos. Venha através do seu crescimento quando se trata de se tornar a melhor versão de si mesmo. Mudar certas coisas é um processo que deve ser encarado assim. Você precisa se dar permissão para passar por isso e atravessar esse processo. E parte do processo é cometer erros. Parte do processo é ter dias ruins. Parte do processo é ter retrocessos, certo? Errar faz parte da jornada. Por isso a consciência é fundamental. Você precisa estar consciente de quando você erra, ou quando você tem um dia ruim, ou quando você comete um erro. É importante estar consciente disso para se perceber, refletir, aprender e crescer, certo? Nesse momento, não é obstáculo, mas oportunidade e lição para te ajudar a ir além. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? O que você quer ver? O que você quer ser? O que você quer ter? O que você quer compartilhar? Quais projetos você quer apoiar? Pelo que quer ser reconhecido? Que habilidades quer aprender? Algumas coisas extraordinárias que você gostaria de fazer, coisas comuns que você gostaria de fazer, certo? Coisas bobas que você gostaria de fazer, coisas muito importantes que você gostaria de fazer. Decida sobre tudo isso e escreva. Escreva. É assim de simples. E é a sua lista particular. Se for realmente privada, sabe, na sua lista, coloque algumas coisas em código para que ninguém entenda. Se essa lista decidir o que você quer, escreva. Faça uma lista. Se uma árvore cai em uma floresta, mas ninguém vê ou ouve ela cair, ela realmente caiu? O mesmo vale para fazer um trabalho. Se você faz um trabalho, não conta para ninguém sobre o trabalho que faz e ninguém vê o trabalho que você faz, então na mente deles, do ponto de vista deles, esse trabalho foi feito? Não. Talvez você pense, estou trabalhando muito, por que as pessoas não entendem o que acontece? Isso acontece porque você, provavelmente, é uma executora fenomenal, mas ainda não é uma defensora fenomenal. O processo de se encontrar começa primeiro com o desfazer-se, separando o que você pensava ser, mas não era. Cavando além das opiniões que te definem, além dos rótulos, máscaras e palavras por baixo do amor que você recebeu ou do amor que te foi negado. Além das mentiras para se proteger, até segredos que nunca contaria. No começo vai parecer um funeral, como se quem você é estivesse sendo arrancada. Com o tempo você percebe que luto é apenas abrir espaço. Aceite o desconforto, abra-se à mudança, limpe até quase não restar bagunça. E quando sua casa estiver limpa, seus nós internos desfeitos. E ao perder tudo o que você pensava ser, talvez finalmente você se encontre. Estes somos nós agora, em close, certo? Aqui está um dia, ou aqui está uma hora, ou aqui está um minuto. Mas ao darmos um zoom para fora, fica assim. Agora, esses eventos são apenas situações que acontecem, mas eles não significam nada até que adicionemos perspectiva a eles. A perspectiva define como experimento uma situação. Bem, como é que nós dois passamos pela mesma coisa, mas na verdade não a experimentamos da mesma forma? A perspectiva é assim. Por que digo isso? Nada é realmente bom. Nada é realmente ruim até que você diga que é. É assim que você acaba com o sofrimento. É assim que você elimina a dor no coração, a luta e a adversidade, superando ou passando por isso. É ao mudar conscientemente sua perspectiva. Porque quando eu mudo conscientemente a minha perspectiva, agora sou eu quem determina como vou experienciar isso. O melhor conselho que eu já recebi é que você é aquilo em que pensa. Tudo em que você pensa, você se torna. Você se torna o que pensa. Pensamentos viram ações, que formam comportamentos e definem seu estilo de vida. O estilo de vida define seu destino, e tudo começa na mente. Se você consegue controlar e dominar sua mente, pode realmente determinar seu destino. Você decide, você se compromete, determina sua mentalidade e a utiliza. Você pode se tornar bem-sucedido.